pray to give him wisdom and knowledge about your word, O God. And let your Holy Spirit move upon him, O God, and guide him. And for tonight, O God, open our hearts, our ear, and so that, O God, your word will penetrate in our hearts and move. Bless each and every one of us in this place, O God, and let your holy presence, O God, be moved each and every one of us. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Amém. Podem se sentar, irmãos. Um dia eu chego assim que nem a Maria. Ela falou inglês, ela traduziu. Ela falou japonês, ela traduziu. Ela falou filipino, ela traduziu também, né? Ela está falando 4 línguas já, né, Maria? 5? Amém? E nós todos temos que buscar e falar pelo menos mais uma língua, né? A Maria está falando 4. Já é quando ela começou a frequentar o grupo familiar que a gente participava lá em Moacir, na minha casa, ela não falava nada de português. Ela chegava em casa e ficava dormindo, né? Ela não entendia nada, né? E hoje ela já está aí fazendo tradução. Amém? Deus é bom. Eu queria compartilhar com os irmãos lá em Atos, capítulo 17, versículo 16 em diante. Atos, capítulo 17. Do versículo 16 em diante. Amém? Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam, pois todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só fez Ele todos os povos, para que povoassem, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos,
e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Bem, hoje eu queria falar sobre nós se importarmos com as pessoas, se importarmos com a situação que está ao nosso redor. Hoje nós estamos vivendo numa presente época, num presente momento da civilização, que as pessoas cada vez mais estão olhando apenas para elas mesmas, de uma forma ou de outra, ou de uma forma egoísta, que a pessoa busca apenas só os seus prazeres, busca viver de uma forma só buscando aquilo que lhe agrada, só buscando aquilo que convém, buscando satisfazer os seus desejos, ou de uma forma egoísta, às vezes vivendo em grupos religiosos, mas apenas para também buscar a satisfação própria, sem se importar com o que está acontecendo com as outras pessoas. Aqui, quando Paulo ele chega aqui em Atenas, ele já tinha passado por alguns lugares, né? No capítulo 17 aqui pelo menos relata 2 lugares. Ele já tinha passado por Tessalônica e por Bereia. Em Tessalônica ele começa a pregar, ele começa a anunciar as boas novas de Jesus Cristo, e ali o que acontece com ele? Ele é expulso de Tessalônica e ele vai para Bereia. Chega em Bereia, a mesma coisa, ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele começa ali a pregar as boas novas de Jesus, e ele até se agrada mais dos bereanos do que os de Tessalônica, porque os bereanos iam confirmar a palavra de Deus, que aquilo que Paulo falava era verdade. Mas em Bereia, os Tessalônica também ficam sabendo que Paulo está ali, e o que eles fazem? Eles vão atrás de Paulo e expulsam ele de Bereia. E Paulo, ele fala, os amigos de Paulo falam: vai para Atenas, fica lá, que nós vamos te encontrar lá. Né? Timóteo e Silas. Paulo ficou esperando eles ali em Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, o que ele faz? Ele começa ali, ele começa a observar. Atenas era ali um centro, né, uma grande cidade, uma das maiores cidades ali da Grécia. E ele chega ali, ele também era um lugar de encontro de pessoas, de pensadores, de filósofos, e de encontro de várias pessoas com vários credos e vários movimentos religiosos. E Paulo ele começa ali a observar. Mas ele começa a observar, e essa observação na vida dele traz o quê? Ele começa a se incomodar. Ele começa a se incomodar vendo aquelas pessoas adorando falsos deuses. Primeira coisa, irmãos, quando nós nos importamos, quando nós pensamos nas outras pessoas, nós nos incomodamos com a situação onde elas estão. Nós nos importamos quando nós nos incomodamos com aquilo que elas estão passando. Paulo ele poderia muito bem pensar assim: olha, eu já estive em Tessalônica, eu vou só citar os 2, né? Ele já tinha passado por mais problemas. Ele poderia muito pensar bem assim: olha, eu já estive em Tessalônica, quis pregar o evangelho ali, preguei o evangelho ali e fui expulso. Tive em Bereia, fui pregar o evangelho, fui expulso. Agora eu chego aqui,
num local onde tem muito mais pessoas, tem muito mais pessoas formadas, com a sua opinião formada, com a sua mente formada, eu não vou me importar com essas pessoas, porque senão o que eles vão fazer comigo aqui? Eles vão me expulsar. Mas Paulo não, ele começa a pregar o Evangelho de Deus para aquelas pessoas. Ele começa a pregar a palavra de libertação, a palavra de cura, traz as boas novas do Senhor. Mas ele não começa a fazer aquilo que ele não sabia fazer. Irmãos, quando a gente se importa com as pessoas, quando a gente se importa com o estado, a condição ou aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a gente não precisa começar a fazer aquilo que a gente não sabe fazer. É simplesmente a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. Não precisa a gente querer ser que nem Paulo, porque a gente acha que a gente precisa ser que nem Paulo, chegar lá, ser um grande orador, um grande pregador, uma pessoa que tem uma convicção tão grande de falar e de ser um defensor da sua fé. Não, Paulo ele fez isso porque era isso que ele sabia de fazer melhor. Ele chegou dentro do templo, dentro do local ali, da sinagoga, onde eles se reuniram, e começou a discutir com os seus irmãos, com os judeus, e com os judeus e os gregos, né, os não-judeus, também tementes a Deus. E ele não fica apenas ali, ele não fica apenas no lugar, ele não se importa apenas com aqueles, ele se importa também com aqueles outros que estão fora da sinagoga. E ali ele começa a falar de Deus, a anunciar as boas novas àquelas pessoas que estão ali. E os atenienses, eles preocupados, né, quando chegava alguma história nova, começaram a falar de um Deus, um único Deus, que apenas havia um Deus que ressuscitou e que estava ali para libertar aquelas pessoas. Eles pegam e chamam Paulo para ir conversar com Areópago, que seria a nova tradução da linguagem de hoje, traduz essa palavra Areópago para Câmara Municipal. E seria mais ou menos isso. A Câmara Municipal seria um local de reunião dos chefes, né, da cidade, para discutir assuntos referentes à cidade. E quando chegavam novas ideias, novas filosofias, o que acontecia? Isso poderia abalar o funcionamento da cidade. E ele chama Paulo para discutir. Quando Paulo ele chega ali, ele começa o quê? A declarar a sua fé. Declarar a sua fé num Deus vivo, um Deus grande. Irmãos, é uma coisa que hoje no mundo está acontecendo, que às vezes as pessoas nos confrontam. Eu quero dizer para você que o cristianismo é uma religião, a Bíblia, ela nos aponta que Deus, o nosso Deus que nós servimos, é um Deus exclusivista, meu irmão. É um Deus que ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. É um Deus que ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Hoje nós vivemos num mundo que o mundo é pluralista. Hoje todo mundo quer, você quer agradar a todos, né? Então você põe o pé aqui, o pé ali. Hoje o mundo vive assim. Quando nós vamos apresentar alguma coisa que é exclusivista, é difícil das pessoas entenderem. É difícil das pessoas crerem. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que ele pregou para um grupo de indianos, um grupo de atores indianos, né? Um pastor americano. E ele falou que depois que ele pregou, ele fez um apelo ali e apenas uma pessoa respondeu a esse apelo. E ele ficou feliz. Mas no final do culto ele foi conversar com esse rapaz. Aí ele pegou e falou: nossa, eu estou contente, porque agora eu tenho mais um Deus. Agora eu tenho mais um Deus. Aí o pastor pegou e falou para ele assim: olha, eu acho que você não me entendeu direito. Estou falando que você não tem mais um Deus. Estou falando que esse Deus é o único Deus. Que os outros deuses você não pode mais seguir. Que você tem que seguir a esse Deus. Esse indiano ele pega e fala: então, para mim não dá. Para mim largar os outros deuses, não dá. Hoje nós estamos confundindo, irmão, respeito
com a crença dos outros, com nós nos calarmos. Respeito com aquilo que as pessoas pensam, com nós nos calarmos. Não, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar perante a Deus e perante os homens. Toda vez que Paulo é inquirido a se posicionar, ele se posiciona. E aqui ele começa a falar ele começa a falar da grandeza do nosso Deus. Eu quero dizer para você que a sociedade da época aqui de Paulo, ele não tinha, os pensamentos deles não eram muito diferentes da sociedade que hoje nós temos aqui, não. É engraçado quando ele cita aqui os epicureus e os estoicos. São duas correntes de pensamento, irmãos. Os epicureus, eles acreditavam que o mundo começou a existir por acaso e que os deuses se os deuses existissem, eles não se preocupavam nem se envolviam com os homens. Para eles, o maior ideal da vida era buscar o prazer e evitar o sofrimento e a dor. Esses eram os epicureus. Então, o que eles falavam? Olha, se Deus existe, se há deuses que existem, ou se há algum Deus que existe, ele não se preocupa com nós. E nós estamos aqui nessa terra, para quê? Para que nós venhamos a buscar prazer. A nossa vida é para que nós venhamos a alcançar o maior nível de prazer, o maior nível de bem-estar, para que nós venhamos a evitar o sofrimento. Nada parecido com o pensamento de hoje em dia. Os estoicos acreditavam em um poder divino que havia criado, ordenado o universo e depois estabelecido leis fixas para governar a vida. Eles ensinavam que as necessidades individuais do homem não eram importantes e que seu dever era aceitar seu destino na vida. Os estoicos também acreditavam que apenas as coisas que podiam ser percebidas pelos sentidos físicos eram reais. Então os estoicos acreditavam o quê? Que era tudo pré-determinado. Eles acreditavam, olha, se aconteceu assim, é porque Deus quis. Deus está, irmãos, no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Nosso Deus que nós servimos, Ele é soberano. Irmãos, quando a gente se importa com as pessoas, quando Paulo aqui ele se importa com as pessoas, sabe como que ele demonstra que ele se importa com as pessoas? Porque ele conhece o pensamento das pessoas. Eu quero que vocês prestem atenção no que ele começa a falar aqui, quando ele é chamado no Aerópago. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto, encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado todos os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Aqui ele está respondendo a quem? Aos estoicos. Ele está falando, olha, não é um Deus que fez as coisas, é um Deus que controla, é um Deus que está no poder, é um Deus que está no controle das nossas vidas. Ele está falando, olha, é um Deus que está no controle, irmãos, da tua vida. É um Deus que está no controle da minha vida. E ele continua, ele fala assim, pois nele vivemos, nos movemos. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Aqui Paulo que ele está citando alguns poetas gregos, alguns poetas ali da época deles. Ele está falando, olha, eu conheço o que vocês pensam. Olha, eu estou anunciando o quê? Um Deus grande, um Deus soberano. Eu vim falar para vocês, não de um Deus qualquer. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós viemos falar de Deus, isso em qualquer lugar, irmãos, na sua casa, quando você vai falar de Deus
para o seu amigo, quando nós vemos aqui na igreja ou em qualquer lugar que nós vemos proclamar o nome desse Deus, nós temos que ter sempre isso na nossa mente. Irmãos, nós não estamos aqui anunciando a um Deus qualquer. Nós estamos aqui falando de um Deus soberano, de um Deus que criou os céus e a terra. Amém. De um Deus que tudo que você vê foi Ele que fez. Quando nós vemos o sol nascendo, quando nós vemos o sol se pondo, quando nós olhamos a montanha e falamos, foi Deus que fez. Quer você queira ou não queira, foi Deus que fez. Então, quando você vai falar a respeito desse Deus poderoso, você pode ter certeza que você não está falando sobre qualquer coisa, você está falando sobre um Deus que conhece a pessoa a quem você está falando, que conhece a pessoa a quem você está se dirigindo, um Deus que conhece a você, um Deus que não está longe, Ele está perto. Por mais que você, por mais que as pessoas entrem para o mundo, ande tateando, ande buscando, sem uma direção, mas eu e você, nós temos essa direção. Eu e você, nós podemos anunciar essa direção a essas pessoas. De uma forma ou de outra, irmãos, você não precisa chegar lá pregando, anunciando, você pode chegar com o seu amor, você pode chegar com a sua pessoa, com a sua vida, do jeito que você sabe, anunciando, mostrando, olha, há uma direção para essas pessoas que estão tateando. Há uma direção. Eu quero dizer para você que essas pessoas que estão tateando, Deus, Paulo fala aqui, Deus está perto. Deus está perto. Só basta eu e você falar para eles, olha, Deus está perto de você. Deus está cuidando. Deus está cuidando. E nós temos que anunciar. Ele não apenas fala para eles, olha, vocês estão servindo a deuses, vocês estão buscando servir aquilo que não tem vida, vocês estão no caminho errado. Mas a Paulo, ele aponta o quê? A solução, irmãos. Ele aponta o quê? O caminho, a verdade e a vida. Às vezes nós pensamos que se importamos com as pessoas, mas nós apenas apontamos o defeito, apenas indicando o defeito. Olha, você está fazendo isso, olha, você está nessa situação, olha. Mas não, irmãos, nós temos que apontar o quê? A solução. E a solução está em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aquele que nasceu de homem, que ele fala que Deus enviou um homem para que viesse a nos salvar, para que viesse a nos julgar. Por meio dele nós seremos julgados, para que nós tivéssemos a ter vida eterna. E a partir desse momento ele fala para eles, olha, hoje vocês já não são mais ignorantes, hoje vocês já podem saber a quem decidir. Antes vocês estavam tateando e vocês não podiam achar, agora vocês podem achar. Agora vocês sabem o caminho. Vocês podem encontrar esse caminho. Eu queria orar com os irmãos para que nós viéssemos. Vamos ficar de pé, vamos estar tirando um minuto de oração por isso. Que nós viéssemos, irmãos, a nos importar realmente, sabe, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos importarmos com pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão, sabe, a gente tem que começar a olhar para o lado, olhar para os lados, olhar para trás, buscar, sempre estar atento e se importar realmente a buscarmos conhecermos o que a pessoa tem passado, conhecermos aquilo que ela tem passado, assim nós podemos apontar o caminho. Porque muitas vezes a gente quer chegar com uma fórmula pronta. A gente quer chegar com uma fórmula, assim, ó, do jeito que a gente faz. Com um, a gente acha que vai fazer com 10. Não é assim, irmãos. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem uma maneira de agir. Então a gente se entristece, porque a gente pega a mesma fórmula e vai dando, e vai batendo, e você vai se entristecendo, e você começa a falar assim, não vou mais me importar não.
me expulsaram de Tessalônica, me expulsaram de Bereia. Agora eu quero que os atenienses fiquem aí. Mas não, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para nos importarmos com esse mundo, nos importarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Não apenas sermos espectadores, mas nós sermos agentes. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, toma conta, papai, da tua igreja, Senhor Deus Pai. Toma conta, Senhor Deus Pai, da vida de cada um, papai. Que nós venhamos, papai, a nos importar, Senhor Deus Pai, com essa nação, papai. Que nós venhamos a nos importar, Senhor Deus Pai, com as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus, papai, abençoa, papai, a cada um, Senhor Deus Pai, nos dê, papai, a direção, papai. Nos dê, papai, sabedoria, Senhor, a nós agirmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca nos nossos corações, papai. Nos dê amor, papai. Amor pelas pessoas, papai. Amor um pelos outros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abre, papai, os nossos olhos, papai, para as necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Toma conta, Senhor Deus Pai, dessa nação, Senhor. Toma conta, papai, de cada pessoa, papai, aqui nessa nação, Pai. Abençoa, papai, os japoneses, papai. Toma conta, Senhor Deus Pai, que eles venham, papai, a crer em Ti, Senhor. Por mais que os nossos olhos olhem, Senhor Deus Pai, nós temos visto dificuldade, nós temos visto os problemas, Senhor Deus Pai. Que a sociedade não quer, papai, saber de Ti, Senhor Deus Pai. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor se importa, papai, que o Senhor ama eles, Pai. Então, por isso, Senhor Deus Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.